Queridos, nessa noite abençoada, a noite do Senhor, eu quero meditar convosco, quero trazer à vossa memória a história de Maria. Maria, não a mãe de Jesus, mas Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro. Hoje eu quero apresentar aos amados algumas qualidades que são indispensáveis à nossa vida e que eram presentes na vida daquela mulher. Quero chamá-los a atenção para o poder, para a graça, para a manifestação do poder de Deus para as nossas vidas. Quero chamá-los a atenção para que vivamos a verdade de Cristo Jesus com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, com toda a nossa alegria, com tudo aquilo que nós temos. Nesta noite, amados, eu quero meditar convosco a respeito da necessidade de vivermos uma vida aos pés de Cristo Jesus. De estarmos diante do altar a cada instante, cada dia mais nos envolvendo, deixando-nos envolver pelo Espírito de Deus, deixando-nos tocar pelo Espírito do nosso Senhor e Salvador. Oh, glórias! Quando nós lemos na palavra de Deus, nós vamos ver, irmãos, que a palavra traz relatos a respeito de uma família muito quista de Cristo Jesus. Uma família querida por Cristo, uma família amada pelo Senhor. Uma família que Jesus, com uma certa frequência, estava com eles. Alimentava-se ali, quem sabe hospedava-se naquela casa. Eram pessoas próximas de Cristo Jesus. Essa história era para que nós possamos entender que é totalmente possível sermos próximos de Cristo Jesus. É totalmente possível andarmos com o Senhor. Cristo, amados, está ao nosso alcance. Na verdade, Ele nos envolve, Ele toca na nossa vida. O amor do Senhor nos envolve de uma forma poderosa, para que vivamos a verdade dEle, acima de todas as coisas, com todas as forças do nosso viver. Quando há uma entrega total do nosso coração, da nossa vida ao Senhor, uma proximidade é gerada, a proximidade de Cristo torna-se uma verdade. Vamos andar com Cristo, seremos um com Cristo Jesus, e é esta a vontade do Senhor para a tua vida, também para a minha vida. É a vontade do Senhor para cada um de nós. E observamos, amados, que a palavra do Senhor está cheia de exemplos de pessoas que souberam andar próximos a Cristo Jesus, serem amigos de Cristo Jesus. Maria, ela foi uma amiga de Cristo Jesus. Ela foi uma serva fiel ao Senhor. Ela observou a palavra de Deus. Ela não abriu mão da presença do Todo-Poderoso. Ela amou o Senhor com tudo quanto tinha. Oh, glórias! Nós temos que aprender, irmãos, a amar o Senhor com tudo quanto temos, com a nossa vida e com tudo aquilo que o Senhor nos concedeu durante a nossa história. Na verdade, é necessário entender que somos dele. E tudo quanto temos é uma bênção do Senhor para com a sua propriedade. E a propriedade somos nós. A partir do momento que nós temos essa consciência que somos propriedades do Senhor, vamos observar a sua vontade e viver a sua vontade a cada instante da nossa existência. Maria, ela entendeu isto. A irmã de Lázaro compreendeu essa verdade. A irmã de Marta foi mais sábia do que Marta. Ela colocou-se aos pés do Senhor, ela jogou-se aos pés de Cristo, ela quebrou um vaso de perfume aos pés de Cristo Jesus. Tudo isso para mostrar o seu amor, o seu zelo para com o Todo-Poderoso. Essa família, ela residia numa cidade, numa vila chamada Betânia, que estava muito próximo de Jerusalém. 3, 4, 5 quilômetros, muito próximo. Jesus sempre passava naquela estrada, Jesus sempre passava por aquele lugar, e laços foram criados, laços de intimidades, laços de amizades,
laços de proximidades, laços de amor. E eles acolhiam a Cristo Jesus com grande prazer, grande satisfação. E a palavra do Senhor, irmãos, ela nos ensina qualidades que estavam presentes na vida daquela mulher. Na verdade, a Bíblia não traz uma biografia de Maria, não traz. São informações esparsas, vagas, mas aquelas que apontam para a sua comunhão com Cristo Jesus são seguras, são fortes e são exemplos para nós a cada dia, a cada minuto. E nessa noite eu quero ver com os irmãos, quero analisar com os irmãos algumas dessas qualidades. São qualidades que nós podemos trazer para dentro do nosso coração, que nós possamos entender essa verdade e criar esses vínculos profundos com Cristo Jesus, para que assim os nossos passos sejam dia após dia mais firmes com Cristo Jesus, o amado de nossas vidas, o amado de nossas almas. Irmãos, se há alguém que você precisa amar, é Jesus. Ame Jesus mais do que você mesmo. Ame Jesus mais do que os seus filhos. Ame Jesus mais do que os seus bens, mais do que tudo quanto você possa imaginar. Jesus precisa ser o nosso primeiro amor. Precisamos amar Jesus. E quando nós amamos Jesus, nós levamos para o nosso amado flores. Entenda flores como o nosso sacrifício de vida. Nós doamos a Ele tudo quanto nós temos, e isto com prazer, com alegria e com satisfação. Amém, irmãos? As três qualidades de Maria. Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro. Maria, a amiga de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos nessa noite clamar que Tu venhas falar ao nosso coração de forma poderosa. Dá-nos, Senhor, o entendimento dessa palavra. Os exemplos, que nós possamos assimilar esses exemplos, ó Deus, e vivenciá-los em nosso dia a dia, como fez a Tua serva no passado. Oh, meu Deus, que nós possamos, a exemplo dela, vivermos essa unidade, essa comunhão, esse prazer contigo. Oh Deus, abençoa-nos, fala as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? As três qualidades de Maria. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, vamos ler versículos 38 até o 42. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38 até o 42. Lerei esse texto, depois vamos para João. Vamos meditar nessas qualidades de Maria. Vamos ouvir aquilo que ela vivenciou e como podemos colocar em prática no nosso dia. Amém? A partir do versículo 38, Lucas, capítulo 10. Indo eles de caminho, Jesus e seus discípulos, indo eles de caminho, entrou num povoado, Betânia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta jogava-se aos pés de Cristo Jesus, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Oh, glórias! Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Irmãos, quando nós observamos o versículo 39 em especial, o versículo 39 chama-nos atenção para Maria. Eis que Jesus chega na casa daqueles irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Eis que Jesus e seus discípulos chegam naquela residência.
Marta toda preocupada em atender bem o Senhor Jesus. Marta preocupada em oferecer uma refeição boa para Jesus e seus discípulos. Marta envolvida com a hospedagem, querendo dar o melhor para Cristo Jesus. Eis que Maria, já no sentido totalmente oposto, Maria não estava muito preocupada com a refeição de Jesus. Maria não estava preocupada se a casa estava ou não arrumada, se a casa estava ou não bonita. Maria não estava muito preocupada com essas situações. O que ela queria era valorizar a comunhão com Cristo Jesus. A prioridade de Maria era aqueles momentos de comunhão com Cristo Jesus, momentos ímpar. Oh, glórias! Momentos especiais demais, amados. Ela escolheu, queridos, estar diante do Todo-Poderoso, envolver-se com Cristo de uma forma intensa e poderosa. Ela preferiu ouvir a voz do Mestre. Ela não queria preparar o lugar para o Mestre, mas ela queria ouvir a voz do Mestre. Ela queria ouvir, beber da água viva. Beber da água viva, irmãos. Eis aqui o primeiro exemplo de Maria para as nossas vidas. Uma das qualidades, ela tinha fome da palavra. Ela priorizou Jesus na sua existência. Ela olhou para Cristo como principal, como mais importante, a palavra que solidificava a sua caminhada, que solidificava a sua fé, a palavra que a fazia andar cada dia mais firme. E ela queria ouvir não mais do sacerdócio ou das escrituras, mas ela queria ouvir a própria escritura. Ela queria ouvir o verbo, ela queria ouvir Jesus Cristo. Aleluias! Nós precisamos, a exemplo de Maria, nós precisamos, queridos, desenvolver, é preciso desenvolver uma fome pela palavra de Deus. Uma fome em conhecer Deus, uma fome em ouvir a voz do Senhor, uma fome em nos deixar dominar pelo Espírito Santo de uma forma intensa, uma fome, amados, de nos deixar guiar pelo Eterno, uma vontade intensa, soberana, de deixar-nos dominar por Cristo Jesus, de deixar-nos dominar por aquele que é o dono da nossa existência, de servi-lo não com aquilo que está ao nosso alcance também, mas com o nosso coração primeiro. E foi isso que Maria fez. Ela não se preocupou com as demais situações, mas ela queria primeiro servir a Jesus com a sua alma, com a sua vida. Ela queria alimentar-se de Cristo, encher o seu coração de Cristo Jesus. Ela queria que a palavra do Eterno adentrasse cada vez mais o seu coração e assim usufruir da verdadeira alegria, da comunhão verdadeira com o Mestre, com o amado Jesus. Às vezes, amados, nós estamos a exemplo de Marta, preocupados com tanto de coisas. Nós queremos servir Jesus de um monte de formas, queremos agradar ao Senhor, mas nem sempre o nosso coração anseia por ouvir a voz do Mestre Jesus. Já pensou a respeito disto? Talvez no decorrer dessa semana você até vigiou bastante. Você não falou palavrões, você não sentou na roda dos escarnecedores, palavras de calão não saíram da tua boca, os teus olhos não contemplaram aquilo que envenena a alma, os teus ouvidos não foram contaminados pelas canções loucas e vazias de Cristo, cheio de ilusões desse mundo que louva a Satanás. Você não deixou se envolver por um monte de situações, mas você não teve prazer em ouvir a palavra do Senhor. Você não leu a palavra, você não adorou o Criador, você não conversou com o Mestre, você não priorizou de fato a tua comunhão com o Senhor. Você foi apenas um legalista. Legalista porque você praticou algumas situações, mas evidente que estas situações,
Elas são válidas quando nós estamos com o nosso coração aberto para o Senhor, quando nós priorizamos Deus na nossa vida, e assim foi a nossa irmã Maria. Oh, glórias! Ela priorizou a palavra, ela priorizou o verbo. Diz a palavra que o verbo é Jesus. Ela priorizou Jesus Cristo. Ela deu lugar para ouvir a voz do Mestre. Oh, glórias! Nós temos que, a exemplo dessa mulher, cada vez mais mergulharmos diante do Eterno, na palavra, para ouvirmos a voz do Senhor, irmãos, para ouvirmos a voz do nosso amado Jesus. Ouça só mais uma vez. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Se ela estava aos pés do Senhor porque ela tinha prazer em ouvir o Mestre, nós precisamos ter prazer em ouvir Jesus Cristo. Oh, glórias! Prazer em ouvir Jesus. Amém? Mais uma qualidade. Segunda qualidade de Maria. Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, a amiga de Jesus. João capítulo 11, versículos 32 até o 35. João capítulo 11, versículos 32 até o 35. Ouça. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Amados, esse texto ele é tão profundo. Ele é tão profundo. Porque nesse texto você vê um Jesus sensível. Um Jesus sensível às necessidades do homem. Um Jesus sensível às necessidades que nós temos no nosso dia a dia. Nós vemos um Jesus que ouviu uma mulher que estava triste, que estava abatida. Uma mulher que havia acabado de sepultar o seu irmão, talvez desolada, a esperança querendo fugir, mas ela confiou no Senhor Jesus, ela esperou no Senhor, e quando a palavra chegou até ela, Jesus está chegando, Jesus está em determinado lugar. Essa mulher, irmãos, ela correu aos pés de Cristo Jesus. Ela correu para Jesus. Mas ela não correu para Jesus com uma voz de acusação. Ela não correu para Jesus com uma voz contrária à vontade do Todo-Poderoso. Mas ela correu para Jesus humilde. Correu para Jesus com seu coração transbordante de confiança, transbordante de fé. E ela chega diante do Mestre e fala: olha, Senhor, o nosso amado morreu. O nosso amado morreu. Nosso amado morreu. Ela muito triste, ela abatida, fala para Jesus: ele morreu, Jesus. Era um momento de fortes emoções, com certeza. Momento em que Cristo Jesus olhou para Maria e emocionou-se ao vê-la tão emocionada, chorosa, quem sabe. E a palavra diz que Jesus também, comovido, mostrou a sua humanidade, mostrou como ele amava aquela casa, como ele nos ama, e diz a palavra que Jesus chorou. Irmãos, às vezes os problemas, eles nos envolvem de uma forma tão grande. Os problemas nos envolvem de uma forma tão grande, que nossos olhos são fechados, o nosso coração é endurecido.
Nós, amados, ao olharmos para Jesus, temos uma palavra de acusação, apontamos o dedão para Jesus, falamos contra Jesus, falamos para Jesus que Ele não cuidou de nós. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca e murmuramos contra o Senhor, porque as situações não são como nós queremos. Nós não conhecemos os propósitos de Deus. Nós não conhecemos os propósitos do Senhor. Essa mulher e a sua família não conheciam os propósitos de Deus com a morte de Lázaro. Não conheciam. Mas Jesus mostrou através daquela morte quem Ele era, o seu poder, a sua glória. Ele mostrou quão grande era sobre a face da terra, que era o Messias, o esperado das nações. Mas o que nós tiramos neste exemplo de Maria é a necessidade de confiarmos em Cristo Jesus, mesmo que a situação se mostre perdida, mesmo que você olhe para a situação e não veja solução, mesmo que você conclua que não tem mais jeito. Eis que Lázaro estava na sepultura, 4 dias haviam passado. Os judeus, havia uma espécie de lenda, de cultura, que eles só consideravam as pessoas definitivamente mortas depois de 4 dias. Até então, eles esperavam a possível ressurreição, sei lá, alguma coisa assim desse tipo. Passaram-se 4 dias. Não tinha como os judeus falarem, aconteceu o que nós sabemos que ia acontecer. Jesus esperou o tempo. Passou os costumes dos homens, passou o entendimento dos homens e chegou o momento que não tinha mais solução. Eis que Jesus aparece no horizonte. Eis que Jesus aparece. E Maria chega diante do Todo-Poderoso, abatida, triste, quem sabe, emocionada, e afirma para Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, glórias! Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito, comoveu-se, ficou profundamente emocionado, comovido, e perguntou, certamente com a voz embargada: onde o sepultaram? E na sequência Jesus chora. Amados, o Senhor Jesus te ama. O Senhor Jesus tem solução para a tua vida. O Senhor Jesus quer andar com você. O Senhor Jesus quer ressuscitá-lo da morte. O Senhor Jesus quer mudar a tua sorte. O Senhor Jesus quer transformá-lo por completo. Ele quer levar, irmãos, as nossas dores. Ele fala para cada um de nós que é preciso jogarmos sobre ele os nossos fardos, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas mortes. Tudo isso, irmãos, que produz situações complicadas e difíceis na nossa existência. Maria correu aos pés de Cristo Jesus, não com uma voz acusatória, como nós o fazemos, cheio de murmurações, cheio de palavras de desesperança, cheio de palavras que demonstram a falta de fé. Quando é que nós fazemos isso? Quando no seu quarto, na sua cama, andando pela rua, sentado em algum lugar, os teus pensamentos, essa máquina de pensamentos ruins, trabalhando a todo vapor. Quando você abre o teu bocão e você profere palavras que demonstram que não confias verdadeiramente no Senhor. Maria, irmãos, ela chegou diante do Senhor: amado Jesus, meu amigo, se estiveras aqui, o nosso irmão não teria morrido. Fé, confiou no Senhor Jesus. É preciso confiarmos no Senhor. Amém? No meio das nossas dificuldades, somos chamados a andar, a corrermos para os pés de Cristo Jesus. Jamais andarmos em sentido contrário, mas corrermos para os pés do Senhor, apresentarmos a Ele a nossa vida
e no meio das dificuldades falarmos para Cristo corajosamente: Senhor, aqui estou eu para o teu propósito. Cumpra-se o teu propósito na minha vida. Só os corajosos, só os fortes, só aqueles que amam a Jesus têm coragem para tal afirmativa. Só aqueles que amam Jesus. Amém? Corra para os pés do Senhor. Maria deixou-nos esse exemplo. Ela tinha fé, era uma das qualidades. Primeiro, ela priorizou Jesus, fome pela palavra, a primeira qualidade. A segunda, fé em meio às adversidades. Ela confiou, mesmo quando não havia motivos para confiar. Lázaro já havia morrido. Fique atento a isso. E 3, amor sacrificial. Ela adorou a Jesus. Ela pagou um alto preço. João capítulo 12, versículos 1 até o 8. João capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 8, diz a palavra. Esteja atento. 6 dias antes da Páscoa, irmãos, nesse momento, vale ressaltar que cada um desses textos que nós lemos são eventos separados. Não é uma sequência. Quando nós lemos em Lucas capítulo 10, foi um momento específico. Em João capítulo 11, outro momento. E no capítulo 12, Jesus estava na casa de um ex-leproso. Ouça, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém, irmãos? Amados, esta foi uma das qualidades desta mulher. O amor para com Cristo Jesus. O amor para com Cristo. O amor que foi demonstrado quando ela pagou um alto preço, uma ação extremamente cara. Uma ação, amados, que às vezes nós não queremos pagar com meros reais. Ela pagou com muitos reais. Veja como são as coisas. A palavra diz, amados, que Jesus estava mais uma vez reunida com essa família. Desta vez não estava na casa de Marta, Maria e Lázaro, mas estava na casa de um ex-leproso. Não me ocorre o nome agora no momento. Mas estava na casa de um ex-leproso e ali eles ceavam. Era um momento especial. Jesus já estava nos últimos momentos sobre a face da terra. Já estavam esperando a Páscoa. Eram poucos dias até a crucificação. E eis que ali estava esta família. Lázaro já havia passado pela ressurreição, também estava sentado à mesa. Comia com Cristo Jesus. E Lázaro era um testemunho vivo naquele lugar, literalmente vivo, porque foi um homem que estava morto e todos em Betânia sabiam que Lázaro havia morrido e que agora vivia. E se você ler um pouco mais à frente, acho que o versículo 9, versículo 10, nós vamos ver que os sacerdotes queriam matar Lázaro novamente. Eles não queriam Lázaro vivo. Eles queriam matar Lázaro. Mas, eis que Marta, mais uma vez, surge no cenário.
demonstrando o seu amor para com o Senhor, demonstrando o quanto ela amava o Senhor, quanto Cristo Jesus era importante na sua existência. E ela pagou um preço muito grande. Diz a palavra, irmãos, que eis que Maria chega diante de Cristo Jesus. Trazia na sua mão um frasco de alabastro, uma pedra, um frasco de pedra, com aproximadamente 300 e poucos mililitros, 300 e poucos ml, de um perfume extremamente caro, irmãos. Um perfume extremamente caro, nardo. E eis que essa mulher, numa demonstração de amor para com Cristo Jesus, de desprendimento, porque ela não levou em consideração o valor daquele perfume, e você vai saber daqui a pouco o valor, certamente você não teria coragem de ofertar ao Senhor este valor. Você não teria coragem. Mas Maria, irmãos, ela ofertou quebrando aquele frasco aos pés de Cristo Jesus, ungindo a Cristo, demonstrando o quanto Cristo era importante na sua existência, o quanto Cristo era importante na sua vida, que não existia nada mais importante a ponto de pagar o alto preço daquele perfume derramado para ungir a Cristo Jesus. Nós precisamos, a exemplo de Maria, adorarmos o Senhor Jesus com tudo quanto nós temos. Será que temos adorado a Cristo Jesus com tudo quanto nós temos? Às vezes, amados, nós oferecemos a Cristo as migalhas da nossa vida. Lembra-se de Lázaro, o outro Lázaro, que comia aquilo que caía da mesa? Às vezes nós queremos que Cristo Jesus seja desta forma, que coma aquilo que caia da nossa mesa. Ou seja, as migalhas do nosso tempo, as migalhas dos nossos recursos financeiros, as migalhas de tudo quanto mais o Senhor tem nos dado. O interessante é que Deus nos dá, nós comemos o melhor, as migalhas devolvemos para o Senhor. Não faz sentido, mas essa é a grande realidade da nossa vida. Maria, ela não agiu dessa forma. Para que nós possamos entender, irmãos, a intensidade desse ato. Porque aparentemente não faz muito sentido, nós não vivemos essa cultura, nós não temos entendimento das coisas. E às vezes você lê esse texto, mas Maria pegou ali um vasinho de alabastro, cheio de perfume, cheio de nardo, e jogou nos pés de Cristo Jesus. Ponto final, quanto custou? 300 denários. Mas o que são 300 denários? Isso passa desapercebido porque nós não meditamos de fato na palavra. Mas, queridos, para que vocês entendam a intensidade desse ato desta mulher, não sabemos se ela era rica ou não, provavelmente não. Provavelmente era uma mulher pobre. Mas, entenda. Nardo era um perfume extraído de uma planta. Só que essa planta não estava em Israel. Essa planta não estava na região de Betânia. Essa planta não estava nos países vizinhos. Essa planta estava no Himalaia. O Himalaia fica na região da Índia e também do Nepal. Olha só, se você tiver a curiosidade de chegar na sua casa, olhar a distância entre Israel e a Índia, Israel e o Nepal, o atual, olhe no mapa, ali naquela região era produzido o nardo, esse perfume chamado nardo, e ele era importado, irmãos, para Israel. Era um perfume raro, eis o porquê do registro da palavra. Era um perfume extremamente raro. Eu não sei qual o maior, mais caro perfume aqui do Brasil, aqui da cidade. Mas pode ter certeza que este era muito mais caro. Muito mais caro. Ele era importado, vinha em lombos de camelos, de barco, de caravanas, coisas assim,
até chegar a Israel. Veja a distância. Tenha curiosidade de olhar posteriormente. O valor desse perfume, 300 denários. O apóstolo Judas, ele estimou em 300 denários o valor desse perfume. Sabe qual a quantidade, irmãos? Era uma libra. 5 litros de perfume, coisa assim. Aproximadamente 300 mililitros. Eram 327 gramas. Uma libra, 327 gramas. Corresponde a aproximadamente 300 e poucos mililitros. Ou seja, bem pequenininho. Bem pequeno. Só para vocês verem a preciosidade desse perfume. A preciosidade. Mas, e o preço? 300 denários. Irmãos, um trabalhador normal ganhava 1 denário por dia. 1 denário por dia. Vamos converter isso para o salário mínimo, R$1.500 mês. Você multiplica 1.500 vezes 12, R$18.000. Ou seja, 1 ano de trabalho, R$18.000. Foi o que essa mulher pagou por 300 mililitros de nardo. Irmãos, se hoje para conseguirmos R$18.000 é difícil, imagine aqueles tempos em que a economia era tão complicada, tudo tão difícil. Tinha que trabalhar 300 dias para conseguir fazer isso, 360 dias para conseguir fazer isso. Mas ela não mediu o valor. Ela não se importou, ela olhou, ali estava diante dela Jesus Cristo, ela pega aquele vaso, ela quebra aquele vaso aos pés de Cristo Jesus, ela fala para você, o mais importante é Jesus, o mais importante é Cristo, dê o que você tem de melhor, dê o que você tem de melhor. Você tem dado o que você tem de melhor para Jesus? Você tem dado o nardo para Jesus? Aquele pote de nardo caro, só os ricos de Israel tinham. Você tem entregado para Jesus? Essa mulher, irmãos, ela entendeu quem era Jesus e que valia a pena entregar o melhor que ela tinha, e assim ela o fez. Eis uma das qualidades de Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, a amiga de Jesus. Ela olhou para Cristo, ela viu em Jesus o Salvador, ela viu em Jesus aquele que tinha o poder da vida nas suas mãos. Ela entendeu quem era Jesus. Ela entendeu que não existia nada melhor e ou mais importante do que Jesus. E eu quero chamá-los a atenção para esses exemplos de Maria, para que nós possamos observá-los e praticá-los em nosso dia a dia. Mais uma vez, a primeira qualidade, o primeiro exemplo, priorize a palavra de Deus. Amados, não deixe em segundo plano a palavra do Senhor. Estamos chegando ao final de mais um ciclo que há de se fechar em poucos dias. Prepare-se para um ciclo novo, no qual você priorize Deus na tua existência. Ainda, mesmo que tudo aparentemente esteja perdido, mesmo que teu Lázaro esteja morto, creia, Jesus pode tirá-lo da sepultura. Mesmo que teu Lázaro cheire mal, Jesus pode trazê-lo à vida. Creia, confie, ande com Cristo Jesus. Não tem causas perdidas para Cristo, mas tem causas que nós perdemos. Nós perdemos. Por que nós perdemos? Você ora uma semana, ora um mês, ora aí um trimestre, um ano, e você não vê resultado, você abre mão. Você abre mão do teu esposo, abre mão do teu filho, abre mão do teu negócio, você abre mão de tudo, porque você não consegue ver resultados. Falta-lhe perseverança. Persevere, tenha fé. Nada pior do que a morte.
morto, enterrado, mal cheiroso, podre na sepultura. Mas tinha solução. Tinha solução. E teve solução. E ainda, amados, não esconda do Senhor o teu melhor, mas ofereça para Cristo o teu melhor. Ele não quer as tuas migalhas. Jesus não precisa das tuas migalhas. Jamais podemos esquecer que Ele é dono do universo. Todo o ouro do universo é dele. O que há de mais precioso é dele. Eu acho que, se você olhar assim, o mais precioso que nós temos na nossa galáxia é o Sol. O Sol é dele. Aquela fonte inimaginável de energia é dele. Ele é maior do que o Sol. Ele não quer as tuas migalhas. Quando você joga as tuas migalhas na mesa, você está humilhando Jesus. Não entrarás no reino dos céus. Jesus quer o teu nardo. Ele quer o melhor da tua vida. Você tem oferecido o que para Jesus? Eu sei que nós somos bons conosco mesmo. E nós amenizamos a nossa situação. E você começa agora, nesse momento, a apresentar diante do Senhor um tanto de justificativa. Eu não vou na igreja porque aquele pastor é chato de dadão, misericórdia. Onde que eu fui amarrar meu jegue? Logo naquela igreja que tem aquele pastor chato. Não vou na igreja. Eu não tenho tempo porque eu trabalho. Eu não sou vagabundo, eu tenho que trabalhar. Eu tenho filhos para cuidar. Eu não vou na igreja, não faço nada para Jesus, porque Jesus entende. Eu tenho filhos para cuidar. Eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só não tem Jesus. Só não tem Jesus. Só não tem Jesus. Jesus não quer migalhas. Ele quer a primazia da tua vida. Se você tem filhos, é para a honra e para a glória do Senhor. E você deve ensiná-los a estar na casa de Deus. Para que logo, ao crescerem, você não esteja... Senhor Jesus, onde foi que eu errei? Jesus, onde foi que eu errei? Meu filho fumando maconha, meu filho está drogado, minha filha está grávida. Jesus Cristo, misericórdia. Desse jeito. Esse é o futuro daqueles que não criou filhos aos pés de Cristo Jesus. Migalhas que você joga para Jesus. Migalhas. Você bate as botas, deixa tudo para trás. E tem um sofrimento eterno. Por quê? Você até tinha, mas o nardo era seu, não era de Jesus. As migalhas eram para Jesus. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te exaltamos porque reconhecemos que tu és o Deus poderoso, o Deus justo, Pai. E nesse momento, mais uma vez, eu quero comprometer-me diante do teu altar. Senhor, em priorizar a tua presença na minha vida, em viver para a tua honra e para a tua glória. Que nos meus momentos em que meu Lázaro já sepultado, Senhor, eu olhe para ti, meu Deus, eu confio em ti, Pai. E que eu possa oferecer o meu nardo para ti. Jogar aos teus pés, não as migalhas, mas o meu nardo, Senhor. Pai amado, que essa oração seja também de todos esses que aqui estão, Senhor Jesus. Que a partir de hoje, ofereçam a exemplo de Maria, o melhor para ti. Que vivam para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Mensagem 1354.